Que bom, nós estamos de volta para continuar conversando sobre a Palavra de Deus e hoje, dentro do Sermão da Montanha, desse sermão de Jesus que tanta influência positiva tem na nossa vida em família, nós estamos estudando sobre oração. O que pode fazer uma vida de oração? Como a minha vida de oração pode transformar a minha casa? Se eu começar a orar pelos meus filhos, se eu orar pelo meu cônjuge. Mas Jesus, nós já vimos no primeiro bloco, Jesus disse, quando você orar, não ore como os hipócritas, não ore para ser visto pelos homens, não ore para você receber recompensa dos homens, não orem para que seus filhos vejam e digam, puxa vida, meu pai é uma pessoa tão santa, minha mãe é uma pessoa tão santa. Não ore dessa maneira. Não é desse jeito que Deus quer que você ore. Jesus disse, tu porém, verso 6, Mateus capítulo 6, verso 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. E Jesus disse, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, veja, secreto, não é público, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja bem, Jesus está dizendo, você quer ter uma vida de oração? A vida de oração que realmente mexe comigo, no meu interior, e realmente vai afetar a minha família, é a vida de oração secreta. Não oração pública, não é a oração lá na igreja, não é a oração no meio da rua, não é a oração que ostenta, não é a oração que transparece religiosidade, não é a oração que quer fazer com que eu adquira poder por ser considerado uma pessoa mais santa. Então, como nós já vimos em sociedades religiosas, essa aparência de santidade tende a conferir poder, tende a conferir autoridade. Não é esse tipo de oração que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está dizendo que eu devo ter um programa regular de oração secreta, só entre mim e o meu Pai que está nos céus, só entre mim e Deus, eu falando com Deus, sozinho com Deus, sem música, sem som, sem nada. Prepare um ambiente onde você vai estar. Prepare esse quarto. Por que no quarto? Olha, quarto é o lugar onde a gente tira a roupa. No quarto, nós somos vistos como nós realmente somos. E quando eu quero ter uma vida de oração, eu preciso me despir das minhas máscaras. Eu preciso me despir das minhas coberturas, das coisas que cobrem os meus defeitos. Eu tenho algumas partes do corpo que não gosto de expor. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha barriga várias cicatrizes. Eu passei por algumas cirurgias do intestino quando era pequeno. Isso é uma outra história que eu não tenho tempo de contar agora. Um milagre de Deus que Deus efetuou na minha vida. Mas eu sempre tive vergonha disso. Eu mantenho isto coberto. Eu não exponho isso publicamente. Mas no meu quarto, quando eu vou trocar de roupa, ou quando eu vou pôr o pijama, eu preciso expor, eu preciso revelar. A minha esposa conhece essas cicatrizes. A minha esposa conhece todos os defeitos do meu corpo, as coisas que eu talvez tente, que eu não acho tão assim louváveis no meu corpo. Aliás, um corpo assim muito magro não tem muita coisa louvável, né? Mas eu não gosto de expor, mas minha esposa tem que conhecer. Então Jesus diz, entra no seu quarto, aí onde você é como você é mesmo, e se exponha diante de Deus, se abra diante de Deus, ore a Deus de todo o seu coração, com todo o seu coração, sem esconder nada, mostre-se para Deus como você é. Se você está com vontade de pecar, fale para Deus. Se você aí está com vontade de adulterar,
Fale para Deus. Você não precisa falar para sua esposa ou para o seu marido que você tem vontade de adulterar. Algumas pessoas já me procuraram e disseram, pastor, eu estou com vontade de adulterar. Eu já tive casos de pessoas que vieram me falar isso. Não fale isso para sua esposa. Você está sendo tentado ou tentada no seu ambiente de trabalho por alguém? Não fale isso para o seu esposo, para a sua esposa. Isso não é um problema dele. Isso é um problema seu com Deus. Isso é um problema espiritual. Não é um problema relacional. Se você falar isto, você vai colocar uma carga de tensão sobre o seu marido ou sobre a sua esposa indevida que vai afetar negativamente o seu relacionamento. Mas esse tipo de tentação você tem que falar para Deus. E aí no seu quarto que você se despe, você se abre, você se revela, você se desnuda diante de Deus e diga para Deus das suas lutas. Fale para Deus das suas tentações. Você é uma pessoa que se ira muito depressa. Você tem orgulho da raiva que você sente quando as pessoas cometem erros, quando o seu filho comete um erro, pisa na bola, faz alguma coisa errada dentro de casa. Então você se orgulha de falar de maneira brava, rude, cruel, e você se sente justificado por falar isso, ao falar isso, porque o seu filho ou o seu cônjuge cometeu erros. Os erros são reais, mas isso não justifica você falar dessa maneira. Você deve falar, você deve tentar ajustar as coisas que estão erradas, mas de que maneira que você vai falar? Você já está viciado ou viciada, já é um vício falar dessa maneira? Então, quando você vai expor isso? É lá dentro do seu quarto. Fecha a porta e fala com Deus. Abre o seu coração para Deus. Mas para você abrir o coração para Deus, você precisa conhecer o seu coração. Tem gente que não para. A cabeça está sempre trabalhando. Entra no carro, liga o som do carro. Entra em casa, liga o rádio ou liga a TV. Sabe, você está assistindo a uma TV que recomenda você desligar a TV. Talvez seja a única TV brasileira que recomenda você que desligue a TV. Você precisa desligar a TV. Quem sabe, terminando esse programa, desliga a TV um pouco e vá orar. Vai estar na presença de Deus em silêncio. Nós não podemos deixar que a mente esteja funcionando o tempo todo trabalhando com informações. É no silêncio que nós encontramos com Deus. É no silêncio que nós nos encontramos conosco mesmos. É no silêncio que o Espírito Santo revela aspectos do meu caráter que não são aspectos bons, que são aspectos objetáveis, que são aspectos negativos. E algumas pessoas não querem ver os aspectos negativos. Um outro momento em que o Espírito Santo me revela aspectos negativos da vida, de minha vida, é durante a leitura da Palavra de Deus. Enquanto estou lendo a Bíblia, vou lendo, meditando e vou sempre fazendo algumas perguntas. Eu vou brigando com o texto, vou fazendo perguntas para os versos. O que esse verso me ensina a respeito de Deus? O que esse verso me ensina a respeito de mim? O que Deus está falando através deste verso para mim? O que Deus quer que eu faça? Como Deus deseja que eu seja? E eu olho para cá e eu vejo que eu não sou dessa maneira. Então, estas coisas eu devo falar a Deus quando estou sozinho, em oração, lá no meu quarto, na presença de Deus, com a porta fechada. Uma outra coisa importante é você ter tempo para oração. Determine tempo para orar. Porque se eu não determinar tempo para orar, eu vou orar muito rápido. Em algum programa nós vamos falar da oração dos 7 minutos. Eu aprendi com um amigo meu essa oração dos 7 minutos. Fantástica essa oração. Me ajudou muito, me ajudou a estruturar meus momentos de oração. Mas se você não tem tempo determinado para orar, você vai orar rápido. Logo falta assunto, você levanta da oração. Porque o silêncio é embaraçoso quando falta intimidade. Quando você tem intimidade com a pessoa, o silêncio não é embaraçoso.
Eu não conseguia ficar sem falar nada quando eu estava começando um namoro com a Mari, mas agora nós podemos viajar por horas dentro do carro, só os dois, sem falar nada. Um na presença do outro, porque a intimidade faz com que o silêncio não se torne embaraçoso. Você não tem nada para falar para Deus? Permaneça na presença de Deus em silêncio. Ali, deixe o Espírito Santo avaliar o seu interior. Eu pergunto para você, que tipo de casa terá alguém que tem uma forte, uma significativa vida de oração? Veja que Jesus diz mais, verso 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque alguns presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Algumas pessoas ficam repetindo rezas. Não, a oração é abrir do meu coração com Deus. Não repita rezas prontas. Faça a sua oração. Abra o seu coração na presença de Deus. Não faça rezas pré-preparadas, prontas, enlatadas. Não. Ore você com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Abra o seu coração para Deus. Fale com Ele. Não vos assemelheis, verso 8 do capítulo 6 de Mateus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eu quero convidar você, agora, para fazer um propósito na presença de Deus. Estabelecer um horário para orar. No começo do dia, na primeira hora da manhã, levante-se da cama e vá à presença de Deus. E experimente os incríveis resultados que isso vai produzir nos seus relacionamentos, especialmente nos seus relacionamentos de família. Que Deus abençoe você. Um abraço, a gente se vê no próximo programa.